CS Cast. Sejam muito bem-vindos ao CS Cast, o podcast dos casais de sucesso. Eu sou Israel. E eu sou a Laura, e por aqui vocês vão encontrar muitos conteúdos que vão fortalecer o seu relacionamento. Então, antes da gente começar, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, porque assim mais casais serão impactados pela nossa mensagem. E se você está nos vendo pela primeira vez, nós somos um casal de pastores, né? Também somos palestrantes. Eu sou terapeuta, a Laura é psicanalista e também nós somos mentores de casais. Já são mais de 10 anos, né, trabalhando com casais. E para a glória do Senhor, já são milhares de famílias impactadas, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E agora você também faz parte desse movimento. Então nós vamos juntos viver um novo tempo em nome de Jesus. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Antes de mais nada, entenda como sair da crise no casamento. É algo que muitas pessoas, às vezes, não sabem mais o que fazer. Exatamente. Elas estão totalmente preocupadas em sair, mas não sabem nem como entraram naquela crise, né, meu amor? Exatamente. E a gente não tá aqui contando historinhas para vocês, tá? Hoje é um assunto de um tema que a gente tem propriedade para falar, porque a gente já enfrentou tantas crises, né, meu amor? Muitas crises. Então, foram, assim, crises que a gente achou que nunca ia sair delas. Crises que pareciam insuperáveis. Mas a gente vai te ensinar como superar essas crises hoje. Lembre-se disso. A gente nunca deve confiar em nós mesmos. Verdade. Né, meu amor? Nunca devemos confiar na nossa autossuficiência. Nunca devemos achar que nós temos o poder de resolver tudo. Lembra do Senhor, tá? A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, nós estamos aqui para falar como nós vencemos as crises, ensinar vocês a fazerem isso. Mas vocês precisam entender que o Senhor precisa ser um parceiro ativo no seu casamento para que isso dê certo, para que vocês vençam, para que vocês prosperem de verdade. E para a gente entender um pouco mais sobre crise, eu quero que você comece a mudar a sua mentalidade, porque crise é lugar de crescimento, né? Exato. A gente passou por diversas crises no nosso casamento, vamos contar muitas aqui ao longo dessa jornada, mas toda crise que nós passamos juntos, nós crescemos. Crescemos como pessoa, crescemos como um pai, como uma mãe, né, no caso. Crescemos como filho também, que nós aprendemos a honrar mais os nossos pais. Verdade. E principalmente, nós crescemos na nossa intimidade com Deus. Então a crise é para gerar crescimento, mas as pessoas muitas das vezes elas não têm esse entendimento. E hoje nós queremos que você entenda de fato que se você está em uma crise hoje, pode ser no seu casamento, pode ser na sua relação com seus filhos, na sua vida financeira, tem solução. Mas antes de tudo você precisa entender se de fato, como você chegou nessa crise? Quais são as situações que te levou a estar nessa crise? Eu começo a lembrar do nosso passado, principalmente lá no início do nosso casamento, né? Nós casamos com 19 anos. 19, duas né? crianças. Estamos novos ainda, temos só 10 anos de casado, mas nós casamos com 19 anos. Assim, eu tinha para mim que eu era maduro o suficiente para estar no casamento, né? Aí quando eu casei eu vi que era um menino ainda, que eu era imaturo, que eu era, às vezes, irresponsável. Então, assim, uma das crises que nós passamos naquela época foi a crise na comunicação. Né? A gente passou por muita dificuldade. Eu me lembro disso, me dá até uma tristeza no coração. Eu fico até com vergonha, às vezes, sabe por quê? Porque eu me lembro, uma vez, nós ficamos 3 dias sem conversar. 3 dias. Você lembra disso? Me A gente lembro. passava um do lado do outro e não conversavam com o outro. É porque as crises na comunicação, elas têm 2 vertentes, né, meu amor? Ou o casal fala demais, destrói demais com as palavras, reclama demais, ou o casal tá em silêncio. Ou é um ou é outro, né? Porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, ele também é prejudicial. Quando o casal não fala, não conversa, não se comunica, não tá reclamando, você pode notar que tem alguma coisa de errado, né? O silêncio, ele existe por quê? Porque um dos parceiros já se cansou. Já cansou de falar, já cansou de reclamar e não ser ouvido, já cansou de pedir e não ser feito, já cansou de falar e não ser ouvido. Então, o silêncio em excesso também no casamento faz mal. Então, às vezes, o silêncio é pior do que a própria confusão no casamento, né? Exatamente. Muitos casais, às vezes, né? Eles pararam de comunicar. Então, assim, a falta de comunicação, ela gera distanciamento. Porque é igual aqui, se a gente não conversar aqui agora, a gente vai se entender, a gente vai conseguir realmente ter uma boa conexão. Imagina se a gente ficar parado um do lado do outro aqui 1 hora.
Vai fazer algum sentido? Não vai. Então, assim, às vezes, muitos casais ficam assim dentro de casa. A gente ficou 3 dias passando um do lado do outro sem conversar. Então, se você começa a analisar, se você tá aí vendo esse vídeo, é porque esse vídeo é para você, tá? Então, começa a analisar. Você tem ficado muito tempo sem conversar com seu parceiro? Vocês passam do lado do outro, já nem conversam mais. Parece, né, 2 estranhos. É difícil, né, quando o casal... Gente, tem uma coisa, é um casal. Não é colega de quarto, nem amigo de escola. É um casal passando um lado do outro sem conversar, sem dar um beijo, sem dar um abraço. Gente, isso era uma verdadeira crise que a gente estava vivendo. Exatamente. Né? E olha que interessante. Quando o casal ele não se comunica, eles acabam perdendo o maior propósito. Porque a comunicação ela gera crescimento, ela gera entendimento. Porque a comunicação não é só você falar, é você ouvir, é você compreender, mas o mais importante é você ser compreendido. Quantas mulheres, principalmente, né, elas conversam com seu parceiro e seu parceiro não consegue entender. Exatamente. Eles não Aí têm um olhar desencadeia, para aquilo, o silêncio, né? Quando você não é ouvido, você se cansa de falar, né? Por isso que é importante a gente saber ouvir. Eu falo que a empatia é fundamental no seu relacionamento, no nosso relacionamento, nos casamentos. Porque se você não está disposto a compreender o seu parceiro, a comunicação ela é prejudicada. O seu parceiro vai se sentir o quê? Rejeitado, esnobado, né? Se eu, esposa do Israel, não tenho liberdade para falar para ele como eu estou me sentindo e ser ouvida e ser compreendida, eu não vou querer fazer isso novamente. Nem vou falar assim, no Israel não encontro alguém para me ouvir. Então é importante a gente ter essa sensibilidade em escutar, em estar pronto para ajudar, porque ele é a pessoa mais importante da minha vida. E eu sou a pessoa mais importante da vida dele. Então, se eu não encontro na pessoa que está do meu lado alguém para me ouvir, o diabo vai usar uma brecha lá fora para que outras pessoas possam me ouvir. Aí já é uma outra crise. Já é uma outra situação, né? Então, por isso que a comunicação é tão importante, não é, meu amor? Porque a comunicação falida, a comunicação machucada, ela abre portas, abre brechas. O diabo se aproveita dessa fragilidade no nosso relacionamento. E essa falta de comunicação, ela vai gerar o quê? Gerar brigas. É igual hoje, tem muitos casais que eles vivem brigando. Gente, o conflito, ele acontece, né, meu amor? Sempre. A gente, mesmo depois de 10 anos de casado, com muita experiência... Todos os casais têm problema. Gente, até hoje a gente tem discussões, a gente tem falta de entendimento às vezes. Mas entenda uma coisa, viver na crise, na briga, não é algo normal. Não entenda como normal você viver brigando todos os dias. Você chega em casa, você quer descansar, briga. Acorda, briga. Qualquer coisa que acontece, briga. A toalha em cima da mesa, da cama, briga também. Tudo gera confusão, tudo gera conflito. É verdade. Então, assim, se você está passando por brigas constantes, esse é um dos sinais mais claros que vocês estão passando por uma crise na relação de vocês. Né? E a gente, muitas das vezes, né, pela nossa falta de maturidade, né, que também gera muita crise, a gente brigava muito. Né? Qualquer coisa... Gente, presta atenção. A gente está falando agora, um casal que está na frente de vocês é um casal mais maduro. São 10 anos de relacionamento. Mas hoje, né, olha como é diferente. Hoje tem coisas que não me afetam mais. Ela faz coisas que antigamente para mim era... o copo d'água virou todo. Hoje não. Transbordou. A gente consegue, de fato, relevar. Porque nós crescemos nessa crise. Exato. É igual hoje. Olha um exemplo claro aqui. Hoje, a Laurinha, ela gosta de tomar banho, né, e tal. Ela vai, pega o chinelinho, vai pro banheiro com o chinelo, toma banho. Clássico. Aí chega na porta do banheiro, o que ela faz? Ela tira o chinelo e deixa na porta do banheiro. Ela não fecha a porta, ela não passa, ela deixa na porta do banheiro, pisa no tapete e sai com o pé no chão. Ela acabou de tomar banho sujando o pé. Aí eu falei que ela deixou o chinelo no banheiro de novo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e pego o chinelo e deixo no quarto. E ela fala, não, porque senão eu vou molhar a casa. Eu falei, Jesus, por quê? São as manias. Por que você faz um negócio desse? Mas, olha pra você ver. Pra muitos casais, antigamente, se fosse antigamente, eu ia brigar muito com ela. Ela pegar aquele chinelo e tirar de lá. Mas o que eu fiz? Eu não briguei com ela e tirei o chinelo e coloquei lá. Então, é crescimento. Exatamente. Né? Às vezes também o que faz sentido para você não faz para o outro. Né? Igual
pra mim faz sentido, né, gente? Eu sair do banheiro, tirar o chinelo, deixar no cantinho, pra não molhar a casa. Pra ele não faz sentido eu sujar o meu pé. Então, às vezes, a gente quer que o outro enxergue na nossa visão, né? Mas o nosso parceiro não é obrigado a enxergar tudo como nós enxergamos. Aí que nós entramos, né, nos acordos. A gente aprender a entender o ponto de vista do outro, porque nós não somos iguais, não somos Nunca perfeitos. seremos iguais. Exatamente. Então, Israel aprendeu a enxergar as coisas do meu ponto de vista, né? A não brigar por tudo, a não discutir por coisas que são aparentemente banais, né, meu amor? Então, essa é a importância do casal se entender, do casal se comunicar, do casal olhar o ponto de vista um do outro. E aí, uma outra coisa importante que a gente, analisando até essas situações que a gente passou, é que muitas das vezes faltava em nós, né, o que você falou, além da empatia, ter essa maturidade. É verdade. Né? Hoje a gente atende muitos casais, às vezes com 30 anos de casados. São casais assim, muito experientes na idade, casais com 60 anos já, né, meu amor? Mas eles são imaturos. Então, essa imaturidade Verdade. de não saber relevar as coisas, de não compreender as coisas, gera ainda mais crises Exatamente. dentro do relacionamento. Então, assim, viver assim, imagina o casal viver o tempo inteiro com um menino, né? Qualquer coisinha que faz, tchau, vou embora. Ameaça, né? O O tempo tempo. inteiro. Exatamente. Coloca a relação em risco o tempo inteiro de uma forma desnecessária, porque não tem maturidade para lidar com a situação. Isso aqui que eu tô falando para vocês é algo muito sério, tá? Muitos casais, eles vivem uma vida imatura, mesmo já sendo avançados em idade. É igual ao nosso caso. Hoje nós temos 30 anos, né? Eu tenho 30, fiz agora, né? Em julho. Quase, gente. A Laurinha tá quase chegando lá, né? Mês de outubro chegando. tá logo aí. Tá Vai quase. fazer 30 também. De repente 30, né? Deus quiser, vamos fazer uma festinha legal para você também. Amém. Mas olha só, hoje nós, né, temos 10 anos de casado, nós aconselhamos casais muito mais velhos do que a gente. Exato. Quer ver, casal com 30 anos de casado tem a nossa idade, praticamente. O E casal, muitos são imaturos, o casal né? pode ter 20, 30, 40, 50 anos de casados. Mas se eles não entenderem o princípio da maturidade, o princípio da compreensão, da comunicação, o casamento vai ser sempre imaturo. Sempre crise o tempo Vai ter inteiro. crise. Não adianta. Crises sempre serão existentes. Por quê? Porque não aprendeu a resolver da maneira certa. Né? Não, e algo interessante, meu amor, que assim, essas pessoas que se dizem maduras, né, para umas coisas, são imaturas para a relação. Exatamente. Temos que frisar isso também, porque assim, olha só, tem casais que eles são maduros no trabalho, são maduros na igreja. Quando chega na relação, eles perdem totalmente o controle. Exatamente. A gente fala muito que quando a pessoa é algo no trabalho, é algo na igreja, mas em casa é totalmente diferente, todo o resto é encenação. Porque em casa é o lugar de você forjar sua personalidade. Então, se você é uma pessoa em casa e outra pessoa na rua, isso é uma fachada. Né? O melhor lugar para nós sermos forjados, tratados, meu amor, é dentro da nossa casa. Não existe outro lugar. Se você é bom para todo mundo lá fora, é um homem excelente, trata mulheres com respeito lá fora, ajuda pessoas lá fora, é generoso, generosa com pessoas lá fora, mas dentro de casa, você, a gente fala, né, o cão, né? A gente sempre diz isso. Dentro de casa, tem você gente que, meu destrói Deus, a sua esposa com palavras, destrói o seu marido, você está vivendo uma vida de encenação, de fachada. O melhor lugar para você dar o seu melhor é dentro da sua casa. O melhor lugar para você ser a sua melhor versão é dentro da sua casa, porque o seu parceiro, a sua parceira, são as pessoas mais importantes da sua vida. Não faz sentido você dar o seu melhor para pessoas que você mal conhece e deixar o seu pior, o resto, o seu lado ruim para quem está dentro da sua casa, né? Isso é encenação. Isso é terrível. Isso é algo que nós precisamos analisar todos os dias. Como eu tenho tratado essa pessoa que está do meu lado? Será que eu tenho dado o meu melhor para essa pessoa que está do meu lado? Será que eu tenho sido a esposa que o meu marido merece? A esposa que o Senhor projetou para que eu seja para o meu marido? Então, né, meu amor, são coisas que nós precisamos refletir todos totalmente. os dias. E aí, eu quero deixar essa pergunta para você. Será que você realmente tem sido o parceiro que o seu parceiro, sua esposa, seu marido merece? Será que você tem dedicado o suficiente
para aqueles que são seus, porque, como a palavra mesmo diz, né, meu amor, que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da família, é pior que o descrente, negou a fé. Terrível. Então, assim, faça uma autorreflexão agora. Como você tem se dedicado, se realmente você tem feito algo pela sua família, porque é muito fácil, né? Colocar comida na mesa, Muito. pagar as contas, mas, de fato, fazer algo além disso é o que as pessoas acostumam E não fazer mais. Falando especificamente para o homem, né, a provisão que a mulher precisa, ela não é só financeira. A mulher não precisa somente de provisão material, financeira. A mulher precisa de provisão emocional. É o homem estar perto dela quando ela está passando momentos difíceis. É o seu marido ser o seu apoio, a sua segurança, né? O seu alicerce. É o homem ser o seu provedor espiritual, orar por ela, né? Pegar na mão dela e falar, meu amor, vamos para a casa do Senhor, vamos buscar a Deus, vamos orar juntos, né? Ser o provedor também de preocupar com ela, aquele homem que preocupa com o que sua esposa está precisando. Tem homem que nem sabe o que a mulher está precisando, não sabe as suas necessidades, não se importa com o que está passando na sua mente. Né? Então é muito importante o marido ser esse provedor completo e não somente o provedor financeiro da sua mulher. Uma outra situação também que acontece com os casais são as críticas. Exatamente. Né? Principalmente quando o casal ele já não tem comunicação, já não sabe lidar com a situação, o que começa a acontecer? Só crítica. Exatamente. Sempre o outro tá errado, o outro não pode fazer nada. Tirou o copo daqui, colocou ele, nossa, não pode, que isso e aquilo. É sempre uma crítica para tudo que o outro faz. E com a crítica, o elogio some. Exatamente. Aí as qualidades do parceiro, elas desaparecem, porque a sua mente, ela tá projetada só para criticar, não para elogiar. Aí, tratando-se disso, nós precisamos entender que a crítica não constrói, pelo contrário, ela destrói. Então, assim, principalmente falando para a mulher, que a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que a do homem, né? Falar, né? Então, assim, dependendo do que você fala com a mulher, você vai destruir ela. É verdade. É igual, vamos pegar um exemplo, né? A mulher, ela se arruma toda. Chega em casa, bonita, fez maquiagem, fez cabelo, fez tudo, o cara nem repara. O cara não olha. Quanto você gastou? Quanto que foi isso? Quanto foi aquilo? E o mais importante, ele não percebeu. Verdade. Então, às vezes, a gente foca no que é errado, no erro, nas falhas do outro. E o que é mais importante, a gente não dá valor. Então, muitos casais hoje, né? Até você que está ouvindo essa palavra, você está vivendo uma vida só de críticas. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 18, 21, que a palavra tem poder de amaldiçoar ou de abençoar, poder de vida ou poder de morte. Mas o mais interessante diz que aqueles que a bem utilizam comerão dos seus frutos. Então, guarda isso aqui, ó. Falar é plantar. Quando você fala qualquer coisa para o seu parceiro ou parceira, você está plantando alguma coisa na vida dele. Então, se você só critica o tempo inteiro, você vai colher essas críticas também. E sabe o que eu acho interessante, meu amor? É que eu vejo muitas pessoas, né, trazendo ainda para esse lado da comunicação no casamento, na família. Eu vejo muitas pessoas que têm tanta paciência, né, para tratar o seu chefe, o pastor, né, as pessoas de fora, né, tá no trabalho. O chefe fala algo com mais dureza. O pavio é longo, aguenta, tá ali. Nossa, eu vou segurar, vou aguentar. Tem tanta paciência, né? Tanta relevância com as pessoas de fora, mas quando chega em casa, qualquer coisa estoura. Né? Se uma pessoa de fora chegar para jantar na sua casa, uma pessoa importante, um pastor da sua igreja, um familiar, e derrubar talvez ali um suco numa toalha de mesa limpa, você não vai xingar aquela pessoa, você vai falar assim, não preocupa, eu lavo, tá tudo certo, isso acontece. Mas quando é as pessoas de dentro, quando é um filho, quando é um marido, que fala, nossa, mas que burrice, nossa, você é imprestável, nossa, pra que você fez isso? Ok, aquilo ali é o pior da pessoa pra sua família. Então, por que às vezes nós temos tanta paciência com os de fora que não convivem conosco, que nem muitas vezes sabem quem nós somos, e tão pouca paciência com os de dentro? Quantas palavras destrutivas pessoas têm lançado dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa? A palavra do Senhor diz que as nossas palavras, elas têm poder, né? Totalmente. Da vida ou da morte. E às vezes dentro da nossa família, as coisas estão acontecendo porque nós não estamos sabendo escolher as palavras. E muitos casamentos, eles estão realmente destruídos por causa das palavras.
Falando disso, eu me lembro do nosso passado. Gente, aqui não é um casal perfeito, tá? Nós temos toda a autoridade, temos reconhecimento, mas nós somos um casal como qualquer outro. Temos falhas, temos defeitos. E eu me lembro do nosso passado que muitas palavras que foram ditas nos distanciaram muito. Verdade. Gerou crises realmente na nossa relação. E assim, hoje o nosso casamento é um casamento curado, graças ao Senhor, mas muitas Verdade. dessas palavras nos perseguiram durante anos dentro do nosso Ultrapassaram. relacionamento. É. Então, assim, isso gerou um bloqueio muito grande em nós. Porque é igual agora. Você está começando a analisar a sua própria vida nesse momento. Começa aí. Quantas palavras que você já ouviu? Quantas coisas você talvez já falou para sua parceira, para o seu parceiro e que distanciou vocês? E geralmente na hora da crise, né, da briga, do conflito, essas palavras vêm de novo. Lembra do que você falou comigo aquele dia? Gente, principalmente aqui a mulher, né? A mulher ela tem um HD diferente do homem, tá? O homem, muitas das vezes, ele fala, faz as coisas e depois ele esquece, né? É simples assim. Não é por mal. Eu falo por mim. Tem hora que eu faço alguma coisa com a Laura e depois eu esqueci, tô lá abraçando ela. Às vezes tá Mas querendo eu ter não. intimidade, né? Aí ela vem e fala, você esqueceu o que você fez comigo? Que você falou comigo? Aí eu falo com ela assim, não é com cara de pau, tá? Mas eu falo com ela assim, amor, o que eu fiz com você? É. Né? O que eu fiz, né? Eu não lembro. Porque às vezes acontece. O homem, eu acho que é intrínseco no homem, né? Eu acho que ele tem essa falha, né? E a mulher, pelo contrário, ela consegue guardar mais as coisas. Então, Ela sempre, lembra de né? cada detalhe. Não, cada segundo ela lembra o que eu falei, a roupa que eu tava e tudo mais. Mas eu percebia, né, trazendo pra cá essa questão de usar essas palavras negativas, que ela sempre guardava muito essas palavras. E aí entra em outras coisas também, né, questão de família e tudo mais, que às vezes o pai cobrava demais a pessoa e tal. E as pessoas conseguem, de fato, guardar mais aquilo que houve, né, de ruim do que aquilo que houve de bom. Então, Verdade. muitos casamentos, às vezes, eles não só estão em crises, mas eles estão criando raízes negativas Raízes por de causa da amargura. palavra que está sendo lançada. E algo tão interessante que Jesus, ele falou muito sobre isso, né, das palavras, para a gente tomar cuidado, principalmente a nossa palavra ser sim, sim, não, não. Sabe, olhar como nós falamos, o que falamos, porque não é simplesmente o que você fala, é a sua maneira, o seu tom de voz, né, que é uma coisa que às vezes acontece muito, né, na questão do casal, quando ele está em É crise, verdade. né, meu amor, de E o mais alterar. interessante também é que as palavras, elas são sementes que nós lançamos. Se nós estamos lançando boas sementes, os frutos serão bons, né? Nossos filhos serão produtivos, nosso marido será encorajado, a esposa será frutífera. Mas quando as palavras, as sementes são ruins, os frutos são ruins, né? A gente colhe um casamento cheio de amarguras, de ira, casamento cheio de discussões, de falta de conexão. Então a gente precisa escolher hoje as sementes que nós plantamos no nosso casamento, que são essas palavras. E tem muitas pessoas, né, que não têm noção disso, né, meu amor? E a gente conversa com muitos casais ao longo desses anos, e assim, muitos casais, eles vivem isso todos os dias, né? Até trazendo o que você falou sobre a questão dos filhos, às vezes a gente fala tanta palavra ruim pro nosso filho. Verdade. A gente gera crise na vida dos nossos filhos. Gente, nós temos 2 filhos, né? A Manuela de 8 anos e o Davi de 3. Muitas das vezes a gente falhou com eles também. Verdade. A gente já falou palavras, às vezes, que não era para ter feito falada. Menino, isso é isso, menino, isso é aquilo. Gente, isso é um perigo. É verdade. Isso é um grande perigo, porque, assim, o mundo espiritual, ele é real e ele é legal, né? É legal de ser realmente regido por leis. Então, quando você abre uma brecha como essa, né, com palavras que, às vezes, não só destrói por dentro, mas destrói em torno. O ambiente, né? Totalmente, né? Fica pesado. Totalmente. Então, assim, tem muitas pessoas que elas vivem dentro dessas crises, né? Às vezes, a palavra, gente, vocês têm noção. Tem filhos hoje que eles são fruto das palavras dos pais. Tem verdade. filho hoje que ele é fracassado porque o pai sempre chamou o filho de burro. Você não vai ser ninguém nessa vida. Você não vai conseguir, você não vai conquistar, porque o pai, ele tinha uma autoridade e ele usou essa autoridade da forma errada. E gerou crise na vida dos filhos. Então, assim, tome muito cuidado com aquilo que você fala, sabe? É algo muito importante enfatizar, né, meu amor? Porque a gente sofreu muito com essas É palavras, verdade. né? Família e tudo mais. Mas nós escolhemos plantar diferente.
Escolhemos realmente ser pessoas que vamos plantar aquilo que realmente é positivo, aquilo que é bom, aquilo que dá certo. Então, assim, a crise, ela acontece, né, de diversas formas, né? Se a gente for parar para analisar todos os pontos aqui que levam um casal a viver uma crise, vamos ficar horas falando não só do que nós já vivenciamos, né, mas do que nós já presenciamos com outros casais também. Mas aí fica uma pergunta muito importante, né? A crise está aí. Talvez você está passando por uma crise na sua relação nesse momento. E o que você vai fazer com isso? E aqui eu quero falar algo muito importante com você. Você precisa tomar uma decisão hoje. Decisão, qual é a decisão? Decisão de sair dessa crise. Por quê? Gente, como falamos aqui no início, nós já passamos por diversas crises. Crise financeira, crise no relacionamento, crise no nosso ministério, crise na família, crise em várias áreas da nossa vida. E como saímos dessas crises? Através de decisões. Decisões que nos posicionaram para sair daquela crise, daquela situação. Então, hoje, se você está enfrentando uma crise na sua relação, se você está passando por qualquer situação que está te distanciando do seu parceiro, da sua parceira, é hora de você tomar uma decisão. E algo muito importante dentro disso é que muitas pessoas esperam somente o outro tomar uma decisão. Exatamente. Né, meu amor? E que esperando o outro pedir perdão, o outro mudar, o outro fazer algo, né? E quando viu, a crise já virou uma bagunça, o divórcio já está batendo na porta. Então, a gente sempre fala, né? Se você viu a necessidade de mudança, seja você, né, a pessoa que vai dar o pontapé inicial nessa mudança. Ah, tá vendo que o casamento está sendo destruído, tá vendo que está faltando comunicação, tá vendo que está faltando acordo. Faça alguma coisa. Não fique o tempo todo esperando pelo outro. Né? A palavra diz que é melhor a gente dar do que receber. Então, torna isso um princípio ativo no seu casamento. Não espera sempre o seu parceiro começar algo. Não espere sempre a transformação vir do outro lado. Mas seja você o iniciante, aquele que vai gerar, que vai começar, que vai abrir espaço para o Senhor trabalhar no seu casamento. E uma decisão, ela muda tudo, né, meu amor? Tudo. Muitas das vezes, vou falando agora sobre a questão financeira na nossa vida. Às vezes a gente passou por muita dificuldade financeira na nossa vida, né? Gente, vocês não têm noção. Vocês vão conhecer um pouco mais da nossa história, mas a gente já chegou a dividir um prato de comida, né? Verdade. Eu, a Laura e a nossa filha. O Davi não era nascido na época ainda. E, cara, eu vendo aquela situação, eu falei, não, tem que mudar isso. Tem que ter uma transformação nessa situação. Porque que Deus nos criou para viver uma vida abundante, não uma vida medíocre de fato. Uma vida escassa. Deus tem algo muito maior pra gente. Então, naquele tempo, eu sempre falei, Deus, eu quero mudar, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu tinha vontade, mas eu não decidi, porque quando você decide, você corre atrás. Então, eu só tinha vontade de mudar a situação, eu não decidi. Então, uma decisão, ela muda tudo. E eu me lembro que uma vez, nós estávamos passando uma dificuldade muito grande, né? Na época, a gente trabalhava nas mentorias já, e assim, às vezes tava faltando alguma coisa dentro de casa. E nossos filhos, gente, eles comem bastante, tá? Né? É. São uma família, eles gostam muito de comer. E assim, eu falei, meu Deus, tá faltando as coisas pros meninos. A Laura, ela fazia assim, cada coisa que eu nem entendia, que ela fazia de tudo para não deixar faltar, assim, fazia um monte de coisa para que eles comessem bem, né? Mas às vezes faltava uma coisa diferente para eles ali, eu falei, nossa, Senhor, me ajuda. E num belo dia, eu lembro que foi uma sexta-feira, eu falei, não, vou mudar essa situação. E eu tomei uma decisão. A decisão, ela te posiciona de um lado. O lado o quê? O lado do sucesso. Porque o fracasso, entenda uma coisa. O fracasso, ele tem o mesmo caminho do sucesso. Então, guarda isso. O resultado, né, que você tem hoje depende dos seus hábitos. É igual eles falam muito de pessoas que têm hábitos de sucesso, né? Acordam cedo, fazem um monte de coisa e realmente isso te proporciona chegar no sucesso. Então eu comecei de fato, tomei a primeira decisão, vou mudar essa situação e comecei a me posicionar. Então eu comecei a estudar mais, comecei a ler mais livros, comecei de fato a pensar como que eu posso melhorar meu trabalho, como eu posso alcançar mais pessoas. Cerca de uma semana eu me lembro que eu consegui fechar, acho que foram três mentorias direto, uma atrás da outra. E depois daquele dia que eu tomei aquela decisão, de fato, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais faltou nada na nossa casa. Nossos filhos, né, eles comem o que eles quiserem, eles fazem o que eles querem. Não
liberadamente, mas eles não têm nada de falta para eles. Porque eu tomei uma decisão e me posicionei. Então adianta só querer? Não. Eu quero que a minha família não falte mais nada na minha casa. Só tá querendo. Qual que é o seu passo para fazer isso acontecer? Então, enquanto você só ficar olhando, né? Você tá olhando para sua esposa, olhando para seu marido, vendo a situação acontecer e só desejando, eu queria um casamento restaurado. Não fazer nada. Eu queria um relacionamento legal, mas você não faz nada. Você não marcha, você não anda. Então, eu quero deixar essa frase para você que me marcou ao longo dessa jornada que eu tomei essa decisão, que quem decide não desiste. Cara, isso impactou muito o meu coração. Eu tomei uma decisão, porque a gente não pode viver de condição. A sua condição pode ser a crise hoje, mas isso não define o seu futuro. Então você precisa decidir sair dessa crise. E mais, a palavra do Senhor diz que aquele que sabe o que precisa fazer e não faz é negligente. Então, se nós estamos vendo situações na nossa família, no nosso casamento, nossa família perecendo, nossos filhos perecendo e não fazemos nada, nós somos negligentes, porque a mudança está um passo de acontecer. A mudança está atrelada às nossas atitudes, como Israel disse, aos nossos hábitos. Então, se a gente vê que o que a gente está fazendo está sendo destrutivo, está sendo prejudicial, a gente não muda, a gente é negligente, né, meu amor? Quantas vezes a gente viu, a gente parou, a gente sentou para conversar, amor, e falamos assim, nossa, essas atitudes estão prejudicando um ao outro. Amor, isso que eu estou fazendo com você está te machucando, né? Esses dias eu tive um sonho, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu e o Israel, a gente estava desencontrando em algumas situações. A gente estava com tantos afazeres, com tantas responsabilidades que a gente estava deixando um ao outro de lado. E para quem nos conhece, sabe que a gente prioriza muito o nosso relacionamento. Teve filho, priorizamos. Faltou dinheiro, mesmo assim continuávamos priorizando. Então, há um tempo atrás aconteceram situações em que nós deixamos um pouco um ao outro de lado. E com isso vieram um pouco de discussão, de falta de conexão, de intimidade. E eu me lembro que eu tive um sonho. E Deus, nesse sonho, Ele me deu... Parecia uma visão, na verdade. Parecia que eu estava acordada, que eu estava vivenciando aquilo. E eu via meus parentes chegando perto de mim e falando do Israel. Israel morreu. E, gente, Deus me deu a oportunidade de vivenciar, de imaginar o que seria a minha vida sem o meu marido. E naquele momento eu falei, Senhor, eu não acredito, meu marido, mas e os sonhos, as promessas que o Senhor tinha para nós? E tudo aquilo que a gente planejou e sonhou junto, eu não posso viver sem o meu marido. E aí eu me lembro que eu acordei daquela visão e eu olhei, ele estava em pé arrumando para sair, que ele tinha um compromisso. E o Senhor falou comigo, valoriza mais o seu marido. E naquele dia em diante eu falei, Senhor, me perdoa se eu não tenho feito o suficiente pelo meu marido. Me perdoa se eu não tenho valorizado ele da forma como eu deveria valorizar. Porque o Senhor me permitiu ver como seria a minha vida sem ele. Eu não quero ter uma vida sem o meu marido. Então, naquele dia em diante, eu comecei a ter atitudes novas. Tratar ele melhor, né? Investir mais na nossa intimidade. Fazer coisas que o agradavam mais, e o nosso relacionamento mudou mais ainda, melhorou mais. Então, tem coisas que estão ao nosso alcance, que nós podemos fazer para melhorar nosso relacionamento. E muitas vezes nós escolhemos ficar de braço cruzado, não fazer nada, né? São duas coisas que destroem qualquer relacionamento. A primeira delas é a indiferença. E a segunda delas é a falta de interesse. A indiferença é você não se importar com o que o seu parceiro quer, com o que ele pensa, não se importar com o que ele está sentindo, não ser um suporte, não estar de apoio. O meu marido falar para mim, nossa, amor, estou passando uma situação ruim no trabalho e eu não me importar, não fazer nada. Isso é indiferença. É você estar indiferente para os sentimentos do outro. E a falta de interesse é você não fazer nada, tá ao seu alcance, mas você ficar no comodismo. Falta de interesse. E a negligência no relacionamento são coisas que fazem qualquer casamento desmoronar, né, meu amor? São coisas que fazem qualquer casamento ir ao divórcio, acabar, terminar, encerrar, porque o seu parceiro precisa se sentir amado, valorizado dentro do relacionamento. E a falta de interesse, o comodismo, você tá ali sabendo que você pode fazer algo e não fazer nada, isso destrói um relacionamento. E muitos casais, né, infelizmente, eles chegam, né,
essa dificuldade, né, de não reconhecer, às vezes, né, o que o outro faz e vão se distanciando e chegam no divórcio. A gente fala muito, né, para os casais que o divórcio, né, para muitos eles acham que é a solução. Ah, não, vou me divorciar porque não deu certo. Ah, não deu certo por quê? Verdade. Por que não deu certo? Você já analisou que não deu certo na sua relação? Você já viu que você deixou de fazer? Que muitas das coisas que acontecem, como você falou, vem do que você deixa de fazer. Exatamente. Né? Você Exatamente. é igual o início da É relação. Né? A gente começa muito bem, Se perfuma. faz tudo. Tudo. Um Presenteia. querendo conquistar o outro o tempo inteiro, Abre a né? porta do carro para a mulher entrar, Não, né? isso é importante, É- né? Exatamente. O casamento, gente, entenda uma coisa, casamento não acaba da noite pro dia. Casamento acaba por falta de detalhes, por falta de interesse, por falta de demonstração. Adianta, meu amor, eu falar pra você todos os dias, como eu falo, né? Eu tenho esse costume de falar pra minha família, mas adianta, meu amor, eu falar pra você todos os dias, Israel, eu te amo. Israel, eu te amo e não fazer nada? Você vai se sentir amado só com as minhas palavras? Com certeza não. Amor Não faz sentido. precisa ser seguido de ações. Então, a falta de detalhes acaba com qualquer relacionamento. É você não mais se interessar em se arrumar para o seu parceiro. É não ter mais momentos a dois. É não ter mais toques durante um dia, um beijo, um abraço por trás. É não ter mais ali um cafuné, né? Um presente surpresa. É você saber que o seu marido ou a sua esposa gosta de um chocolate e não levar e não fazer. É sua esposa falar pra você assim, meu amor, vamos sair pra jantar? Eu tô sentindo falta de nós. E você falar, nossa, mas eu tenho tantas responsabilidades, isso vai ficar pra depois. Só que o depois chega. E o depois é o término, né? O depois é a crise. O depois é a falta de conexão. Então tá nas nossas mãos fazer o que a gente pode fazer. Com certeza. E assim, tratando já dessa situação, né? A gente, dentro de tudo que a gente viveu, e eu creio que a gente tem muita coisa para ensinar para as pessoas, mas o que a gente faz hoje? O que que nos torna... Gente, porque assim, hoje eu tenho a alegria de falar que eu tenho uma família feliz, né? Hoje eu tenho uma esposa, tenho filhos, mas o que que nos fez chegar no que nós temos hoje? Né? A gente, muitas das vezes, a gente olha para o nosso passado e às vezes tem muita tristeza, né? Mas essa tristeza nos trouxe para um momento de alegria que nós temos hoje. É verdade. E hoje eu quero falar algo muito importante com vocês, que é assim, dentro do que nós estamos vivendo hoje, né, da alegria, do sucesso, vamos falar assim, nós tivemos que plantar isso. Então, a crise, ela até veio na nossa relação, ela passou pela nossa relação, mas ela não ficou. É igual ao deserto, né? Muitas pessoas, elas hoje vivem no deserto. Deus, ele não criou o deserto para morar, mas lugar de passagem. Então, assim, hoje eu quero que você entenda que dá para sair da crise. Você precisa decidir e agora agir. E o que que nós podemos fazer? Exatamente. O Né, meu amor? deserto, ele se torna um lugar de moradia quando nós decidimos morar lá, né? É uma Quando nós decidimos permanecer uma lá. decisão das pessoas. Exatamente. O Senhor não quer que nós permaneçamos no deserto, mas é uma escolha É uma nossa continuar escola, lá. nós precisamos aprender. Enquanto nós não aprendemos, a gente não pode prosseguir. É os desafios. Os desafios, eles não é para nos parar, é para nos preparar. Né? A gente viveu muito isso. Muitos desertos que nós passamos nos preparou para o que nós estamos vivendo hoje. Para ensinar, para mostrar para as pessoas. Mas assim, tem muitas coisas que dá para o casal fazer. E aqui eu quero falar algo importante com vocês, que é o seguinte. A gente já tem 10 anos de casado, não somos mais jovens, entre aspas, né? Temos 30 anos. Mas hoje nós cultivamos ainda o tempo de namoro, É verdade. né? A É. Laura tem... eu lembro disso como se fosse hoje. No início da nossa relação, a gente namorava, a gente falou assim, ó, no dia que a gente sair na rua e você não pegar na minha mão, eu vou dar um tapa na sua orelha, lembra disso? Lembro. Por quê? Para não perder essa essência de ser um casal. É verdade. Porque assim, o que distancia o casal é a crise, ok. Mas a crise é para crescimento. Vamos E a crescer crise nela. é desencadeada por causa de outros fatores. Com certeza. Então, o que que nós podemos fazer para sair da crise na nossa relação? A primeira coisa é investir na comunicação. Né, meu amor? A gente tem até um livro, né, A Comunicação Sem Barreiras, que é um guia completo sobre comunicação, porque nós precisamos aprender a nos comunicar.
Não é simplesmente falar. Você fala o que você quiser, mas será que é isso que o outro quer ouvir? Então, assim, não tem como o casal sair da crise se eles não tiverem uma boa Tem que comunicação. falar a mesma língua, né? A mesma língua. E tem algo interessante dentro disso também, que é saber sobre as linguagens de amor um do outro. Muito Né, importante, meu amor? pessoal, muito importante. Porque a gente vivia dando cabeçada um no outro, assim, no sentido, né, figurativo, porque a gente não entendia, não sabia sobre as linguagens de amor, né, um do outro. Eu não Sim. sabia do Israel, ele não sabia a minha. E quando a gente descobriu sobre o que eram as linguagens de amor, a gente começou a compreender o que o outro gostava. Porque era um peso pra mim fazer o que ele queria pra mim. Eu achava que ele era folgado, que ele era mandão, né, antigamente. E eu descobri que a linguagem dele é atos de serviço, ele gosta de ser servido. Então ele se sente amado dessa forma. Aí ele, da mesma forma, descobriu que a minha linguagem de amor é toque físico, Toque físico e tempo de né? qualidade. Né? E eu vou falar um negócio pra vocês aqui, gente. Vou abrir o jogo pra vocês. Ai, Né? meu Deus, lá vem. Que antigamente, antes de saber sobre a questão das linguagens de amor, que é uma comunicação entre o casal, a linguagem dela é toque físico. E ela sempre Não gostou é de fácil também essa massagem, né? linguagem. Sempre gostou de massagem. E eu detestava fazer massagem. Então a gente sentava no sofá muitas das vezes, ela vinha, né, colocava o pé aqui no meu peito e falava assim, amor, faz massagem. E eu não queria fazer. E às vezes eu não fazia mesmo, de raiva, porque era o que eu não queria. Eu não queria fazer. E aí eu entendi de fato que se ela se sente amada fazendo uma massagem, eu preciso fazer isso. Então, como que a gente não entrega o que o nosso parceiro precisa? Exatamente. Se você precisa de uma massagem, eu tenho que fazer a massagem. Hoje, eu até Exatamente. gosto de massagem. É um desafio. Gente, tem uma coisa, ainda é um desafio. Mas hoje eu faço. E às vezes até sem ver, tem dia que você tava, eu lembro um dia, você tava dormindo. Eu assisti acho que era um filme, não sei, você tava dormindo, eu tava fazendo massagem no seu pé. Eu falei, tia, tá dormindo, já ainda tô fazendo massagem nos pés dela. Acostumou. Acostumei, virou algo assim, virou um hábito. Virou um hábito de verdade. Então, tem uma frase também que eu costumo dizer que relacionamento, casamento, é muito mais sobre você agradar do que você ser agradado. Quando você foca em fazer o outro feliz, em agradar o outro, sabe? Tudo fica mais leve. Porque quando você pensa mais no seu parceiro, né? Nas coisas que ele gosta, nas coisas que ele precisa, você é retribuído. Né? A lei da semeadura, a lei da colheita. Então não tem como você plantar algo no seu relacionamento e não ver aquilo sendo gerado. Então quando eu foco em agradar o meu marido, eu me sinto realizada. Meu marido faz algo por mim também que eu acho muito fantástico, que é o café da manhã na cama. Né? Toda sexta-feira ele vai lá no supermercado, compra iogurte que eu gosto, compra pão de queijo recheado, né? Que a gente é Nossa, os mineiro, meninos ai. adoram, né? E ele monta aquela mesa, ou então ele leva na cama. E, gente, eu já acordo bem. Eu já acordo rindo. Porque, gente, que mulher que não gosta, né? De um lanche, de um café da manhã. Já fica a dica, né? Fica a Já dica, aí. principalmente, né, na TPM, nos períodos difíceis da mulher. Então, eu me sinto amada, gente. Eu me sinto realizada, sabe? Eu falo, meu Deus, esse homem tá se dedicando verdadeiramente pra mim. Não, interessante disso, né, que isso acaba virando, hoje pra gente, né, esse café da manhã que ela tá falando, é uma tradição. Já não é algo assim, vou fazer essa semana um café pra ela. Não, é toda semana eu tenho feito esse café pra ela. Tem um ano já que eu tô fazendo isso pra ela, mas tem um detalhe, olha que interessante. Eu te pedi algo em troca? Não. Nada. Falei assim, Laura, eu vou te dar o café da manhã, eu quero alguma coisa em troca. Não te pedi nada, pedi? Nunca. Olha pra você ver que interessante. Isso é uma plantação. Depois que eu faço um café da manhã desse pra você tem dificuldade de me servir? Não. Não tem, porque Pelo você contrário, foi conquistada, eu me sinto né? constrangida. Eu penso, eu preciso fazer mais por ele. Então aqui fica uma dica, principalmente para você, marido, porque o homem ele tem que se sacrificar mais. Então, assim, conquista a sua esposa. Pode ser um café da manhã, pode ser um jantar especial, mas faça alguma coisa. Quando eu comecei a fazer esse café para ela um ano atrás, né, foi em julho do ano passado, eu acordei um dia e falei, cara, eu quero fazer algo diferente para minha esposa, e algo semanal. Aí eu falei, ela gosta de café. Aí eu comecei a fazer o café para ela, falei, deu certo. Então eu continuei fazendo aquilo. Eu lembro nos encontros de casais, que eu dei essa dica para os casais, muitas pessoas elas tinham em casa aquela bandeja de café da manhã da Tramontina, né? Fazendo propaganda aqui da Tramontina. Todo mundo conhece, todo mundo tem, mas ninguém utilizava. Tava dando teia de aranha. Aí ela postou lá no Instagram, né? Marcando a gente. Olha, Zé, eu vou começar a utilizar agora. Ganhei lá no noivado. Olha. Já tava anos casado e nunca utilizou. Então, às vezes, uma direção que a gente recebe muda tudo, né, meu amor? Como que é importante
importante a gente ver as experiências e aprender com isso. Exatamente. Todo casal tem a rotina, né? Tem seus afazeres, suas responsabilidades, mas a rotina do casal não pode ser composta só por trabalho, estresse, né? Os filhos, o cuidado. Eu sei que tudo isso é essencial e é inevitável, mas o casal precisa ter o tempo de ser casal. Casal precisa ser casal. Casal não pode existir. Eu sou casado com fulano. Só existo do lado dele. Não. Casamento tem que ter a arte do romantismo. Reconquistar voltar à sempre, essência. né, meu amor? Então, talvez, crises estão acontecendo no seu casamento porque vocês não resgatam aquilo que faziam no começo. Não resgatam as palavras carinhosas, os elogios. Às vezes sua esposa se arruma toda para sair com você não abre a boca para falar como ela tá linda, como ela tá arrumada. Às vezes seu marido faz tanto por você, mas você só sabe reclamar, né? Só sabe E mulher gosta da opinião do marido, né, amor? Coisas ruins. A mulher gosta da opinião do marido. Exatamente. A mulher não quer simplesmente falar pro seu marido assim: "O que você acha, meu amor, dessa roupa?" E ele fala: "Tanto faz." Isso era, eu fazia isso, tá? Amor, o que você acha? Onde você quer ir jantar, meu amor? Você que sabe. E o celular? Gente, isso destrói casamentos. A mulher não quer uma parcialidade do seu marido, ela quer a totalidade. Ela quer perguntar para ele ouvir uma opinião e ouvir uma resposta. E não você que sabe, e não tanto faz, e não deixa para depois, ou você escolhe. Não, a mulher quer uma resposta. Posicionamento. Ela quer um posicionamento do seu marido. Foi o que eu falei, né? A provisão do homem também é emocional. Então, quando a sua esposa te pede uma opinião, porque ela realmente quer ouvir sua opinião. Ela realmente quer saber o que você tem a dizer a respeito daquilo, né? É importante que o marido tenha essa consciência de responder aquilo que a esposa está perguntando. Meu amor, onde nós vamos jantar? Você quer me levar para jantar? Onde a gente vai? Vamos comer comida japonesa? Bora! Né? Por mais que não queira, mas sabe que a sua esposa gosta, vamos embora. Então, é importante que o casal tenha essa consciência. E ser casal é isso, né? Exatamente. É você dar carinho. Uma coisa que a gente não negocia hoje é tempo de qualidade também. Né? A gente sofreu muito tempo longe um do outro, né? Trabalho e tudo mais, afazeres e tal. Só que aí a gente entendeu que o tempo de qualidade ele não tem a ver com o tempo que nós temos. Tem a ver com a nossa dedicação, que às vezes com o pequeno tempo que nós temos. Então, assim, igual a gente tem 2 filhos pequenos. Ir levar para a escola, fazer para casa. Aí nós temos nossos trabalhos de mentoria, nós temos palestras, nós temos eventos, temos Instagram para cuidar. Tem pessoas para atender. Só abrir o nosso WhatsApp agora, tem tanta gente para conversar. Mas o que é prioridade para nós? A nossa relação. Sempre foi, não é? Então, às vezes, à noite a gente o que fica a gente junto, mais né, meu escuta, amor? não é, meu amor, Sim. das pessoas hoje? São desculpas. Laura, eu não posso cuidar da minha esposa muito porque eu tenho muito trabalho, eu sou um empresário. Laura, eu não posso me dedicar muito pro meu marido porque eu sou mãe, eu tenho filhos. Aí eu falo, gente, nós também temos filhos. Nós também temos trabalho, nós também somos um casal comum como vocês, mas nós escolhemos priorizar a gente. E as nossas escolhas definem como será o nosso casamento. Eu tenho... Meu filho era pequeno, né? O Davi, acho que tinha 2 meses, 3 meses. Uhum. Eu me lembro que a gente fazia ele dormir, colocava ele assim no berço ou na cama, e a gente tirava nem que fosse 5, 10 minutos pra gente assistir um pedaço de filme. Mesmo que a gente dormia, a gente estava junto. Tinha um momento para nós. A gente estava cansado, mas estava junto. Então a gente nunca deixou de lado, nunca negociou o nosso tempo de casal. Nunca abrimos espaço para desculpas. Nós sempre colocávamos em prática aquilo que nós precisávamos fazer um para o outro. E esse tempo de qualidade entre o casal nem tem a ver a questão, às vezes, que a pessoa tem que comprar algo especial ou ir num lugar especial. Não, é só fazer o seu melhor com o que você tem, né? Muitas das vezes a gente fazia, né, o dia do casal em casa, dia da família, né? A gente fazia um cachorro quente, a gente fazia uma noite do hambúrguer, noite do sorvete. É verdade. Então eram coisas simples, mas era o nosso tempo junto, né? Principalmente você que tem filho, né? Você que tem filho pequeno, às vezes é difícil, você não tem pessoa com quem deixar o seu filho. Mas leva junto, Exatamente. Aproveita junto, sabe por que isso é tão importante também? Que hoje nossos filhos, a gente tem um momento na nossa família que é a hora do abraço, né? Aí, hoje o Davi tem 3 aninhos, fez 3 aninhos agora, né? A gente tem hora que a gente tá abraçando um ao outro, aí ele vem correndo, abraça, você vem e abraça, aí a Manu vem também e abraça, porque eles entenderam, né? E tem algo que nossos filhos também fazem todos os dias, que é dizer
eu te amo. Verdade. Eles aprenderam com a gente, né? O Davi já chega e já fala, mamãe, eu te amo. Não, gente, você tem que Papai, ver um eu te dia. amo. Ó, pra você ver, amor, um dia ele entrou na escolinha, aí ele virou pra trás e fez assim pra mim. Ó. Olha aqui o que ele fez. Aí, acho que é a Mona Lisa, aquela dele. É, O que é isso? Eu falei assim, é o coração. eu te amo, eu acho Ele que manda, significa. porque ele manda isso pra mãe dele, né? Aí ele falou assim, papai, e mandou o coraçãozinho pra mim, porque Exatamente. tá sendo cultivado, né, É o que meu ele amor? aprende, né? Então eu tenho certeza que ele vai reproduzir isso na família dele. E tem uma outra coisa também que destrói muitos casamentos, que, assim, tem muitos casamentos que entram em crise, que é por causa do celular, gente, por causa das telas, por causa das redes sociais. Então, nós precisamos vigiar muito o que a gente vê de casamento sendo destruído por causa desse aparelho aqui não tá escrito. Isso aqui também foi criado para edificar muitas pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas destrói muitas pessoas, né? A pornografia, as redes sociais, a falta de transparência entre os casais. Então a gente precisa muito vigiar. Então a gente precisa vigiar muito em relação ao celular, né? E isso aí dá pra corrigir também. Algo que até a gente vai começar a fazer e tem feito, né? É realmente distanciar um pouco, porque o casal ele precisa de tempo de qualidade. E quando você divide a sua atenção com outra coisa, você não dá atenção totalmente pra aquilo. Exatamente. Então, dá pra mudar, basta ter posicionamento. Uma outra coisa que a gente pode também analisar que os casais precisam fazer muito, que a gente não tá vendo muitas pessoas fazendo hoje, de fato, né? É às vezes dar um presente pro parceiro. Né? Tem muitos casais que não vivem mais esse momento de Não. entregar pro outro. E é bom, né, meu amor? Quem não Demais. gosta Meu de um Deus, presente? eu adoro presente. Né? Então, assim, principalmente as mulheres. Lá no início, eu lembro do início do nosso relacionamento, que era todo mês, versário, né, que nós tínhamos de namoro, eu te dava um presente especial. Sempre. Lembra disso? Sempre me presentei. E é muito bom. Então, assim, às vezes pode ser um chocolate que você pega, né, lá na Cacau Show, né, que você gosta bastante, Não né? é publi. Zero açúcar, né, vamos falar assim, ela gosta. Mas é simples. Eu lembro muitas das vezes que eu trazia um chocolate bem pequenininho pra você e mudava o seu verdade. dia. Às vezes, tem mulher que gosta de Detalhe. flor, né? Você gosta mais de chocolate. Não, eu prefiro né? comida, gente. Chocolate, ok. Lanche, chocolate, né, meu amor? Roupa da Shein. Tá cheio, né? Glória a Deus. Adoro. Chegou mais hoje. Ô, gente, nós estamos fazendo muita propaganda, misericórdia. Nossa, depois eles vão patrocinar, em nome de Não, Jesus. amém. Mas aqui, um presente é algo simples, mas faz uma grande diferença, né, meu amor? Porque você mostra que a outra pessoa é importante. Eu vejo isso como realmente você valorizar o outro. Então, imagina eu sair de casa, passo num lugar fora da minha rota, pego um presente simples, chego em casa, te entrego um bombom simples. Como que você se sentiria? Totalmente diferente. É diferente, não E é? sem contar que o Dia da Mulher, principalmente aqui é mãe, né? É difícil, tem muita responsabilidade, muito a fazer. Então, esses detalhes fazem a diferença na vida de uma mulher, né? Então, invista nisso, sabe? E pra gente finalizar aqui agora, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o que de fato tira o casal da crise, É verdade. que é colocar o Senhor no centro da relação. É isso. Isso Foi é o algo que eu muito falei importante, no começo, né, meu amor? né, do nosso episódio de hoje, que o Senhor é um parceiro indispensável no nosso relacionamento. Você pode fazer do seu jeito, né, ter o esforço próprio, fazer como você desejar, como você querer, achar que tudo tá indo bem, mas sem o Senhor, a qualquer momento, tudo pode desmoronar. É por isso que a gente vê muitos casais falando, nossa, meu casamento acabou de repente, eu nem sei o que houve. É porque casamento que não tem Deus está suscetível aos ataques do inimigo. Então, o casal precisa ter o Senhor no centro do relacionamento. Ter oração, Ativar a vida espiritual. buscar o Senhor, sabe? Orar, declarar a palavra do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os filhos, sobre o casamento. Muitas vezes situações foram revertidas no nosso casamento porque nós declaramos a palavra do Senhor. Quantas vezes, meu amor, a gente estava passando crises financeiras terríveis e quando a gente declarou a palavra, o impossível do Senhor aconteceu. Então, não é sobre nós, né? O Senhor é um parceiro ativo e ele deve fazer parte. Não existe ninguém melhor para saber como lidar com as nossas crises do que quem instituiu o casamento, que foi o Senhor. Então, se nesse momento você está passando por alguma dificuldade que no seu ponto de vista parece irreversível, o Senhor pode mudar. Ele tem esse poder de transformar e restaurar casais. E não é só para o momento de crise,
tá? Você pode cultivar a presença do Senhor na sua relação. Exatamente. Hoje nós, né, não só porque nós somos pastores e tal, mas nós entendemos a importância de ter Deus no centro da relação. É verdade. Todos os casais que passaram pela nossa mentoria e hoje vivem uma transformação, eles ativaram a vida espiritual. Então, muitos casais, nós não atendemos só casal cristão, tá? Nós temos casais da Umbanda, do Espiritismo, até ateu nós já chegamos a atender aqui. Mas todos esses casais ativaram a vida espiritual, né? São vários depoimentos, vários verdade. testemunhos, né? A gente tem um casal especial que eles nos convidaram para o casamento deles, que vai ser ano que vem, em São Paulo. E eles são um casal que é fruto disso. Esse casal, eles viveram assim, uma destruição total na relação deles. Teve traição, teve muitas coisas. O depoimento deles é fantástico, gente, é maravilhoso. E hoje esse casal está totalmente restaurado, né? O casamento está mudado, tudo transformado, a relação, as conquistas desse verdade. casal, tudo debaixo de oração, de jejum. É um casal católico, não é cristão como nós evangélicos, eles são católicos. Eles estão ativando a fé deles. Eles ativaram a fé de crer em Jesus de fato, que ele poderia mudar. Hoje eles conquistaram a casa própria deles. E não é a casa que eles de fato queriam. Eles conquistaram algo muito maior Olha, do o que a eles união queriam. faz. Porque eles ativaram a vida espiritual. Então, assim, não adianta você querer sair da crise sozinhos. É. Vocês não vão conseguir. Como a gente já passou por dificuldade, não temos Já tentamos né, resolver as como coisas do nosso explicar jeito, todos os não deu detalhes certo. na nossa relação, vamos falar isso ao longo do tempo, mas já passamos por crises e de chegar a ponto de querer separar. É verdade. E quem nos resgatou foi o Senhor. Então o Senhor ele tem que ser um parceiro ativo no relacionamento de um casal. Então eu quero convidar você nesse dia a ativar essa vida espiritual de novo, voltar a orar. Sabe, voltar a se conectar com Deus, a orar pela sua esposa, a esposa orar pelo marido. Verdade. Falar, Senhor, olha, meu marido vai ser transformado e eu creio nisso, porque a palavra tem poder, como nós falamos lá atrás. Então ativa essa vida espiritual hoje na sua relação. Coloca aí ó, uma declaração de sucesso. Senhor, o meu casamento vai sair da crise. O meu casamento venceu essa crise, porque isso é a sua oração. Faça disso a sua oração todos os dias. E se você de fato, né, entendeu, tá na crise, tá com dificuldade, tá cansado de andar sozinho, é hora de você começar a entrar para um movimento que vai gerar em você uma transformação. Nós estamos com vagas abertas para nossa mentoria Casais de Sucesso, né, meu amor? Exato. Que é uma mentoria totalmente voltada para não só o relacionamento do casal, mas para levar o casal para um outro nível de mentalidade e expansão em todas as áreas da sua vida. Então, se você quer dar um próximo passo, se você quer aprender com quem já chegou lá, esse é o seu momento de investir na sua relação. Nós falamos com os casais que o maior investimento que um casal deve fazer não é na casa, não é no carro, não é nas roupas, é neles mesmos. É um investindo no outro, no conhecimento, na preparação. Hoje nós só estamos aqui porque nós investimos muito em nós e não paramos por aqui. Nós vamos continuar. Então, se você quer fazer parte dos nossos mentorados, né, ser mais um dos nossos mentorados, no link abaixo aqui você vai poder ter acesso a isso. É só clicar, mandar mensagem, a nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai poder entrar para esse movimento de transformação. Porque o sucesso, ele começa em casa. É isso aí. Guarda isso. Não se né, meu esqueça, amor? né, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas e para que vocês estejam ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Primeira pergunta aqui. Como lidar é da Gi Vitoriosa. Gi Vitoriosa. Ela perguntou como lidar com o cônjuge temperado. Como lidar com o cônjuge temperamento colérico, por vezes ser grosso. Ou seja, eu acho que o cônjuge dela é colérico, né? E é grosso às vezes também com ela. Não, o homem por si só ele já tem esse instinto, né? Às vezes de ser um pouco mais grosso com a mulher. Mas como que você conquista alguém? Você entrega primeiro. Então, se você quer que o seu parceiro seja mais carinhoso, te dê mais atenção, dê isso primeiro para ele. Por quê? Uma coisa vai acontecer. Se ele te trata mal e você trata ele bem, ele vai ficar envergonhado.
ele vai ficar constrangido, né, meu amor? Exatamente. E também, eu sei que essa questão de temperamento é muito relativa, né? Cada um tem o seu, cada um tem o seu jeito, tem as suas crenças, tem o seu comportamento também por causa da sua família, mas nós precisamos fazer o que a gente falou, né? Nos policiar nas nossas palavras, porque não importa o nosso temperamento, mas aquilo que o cônjuge escuta pode gerar feridas irreparáveis. Então, né, começa a tratar isso, né? O seu marido comece a tratar isso nele, esse autocontrole, esse autodomínio, porque isso é necessário para ter um relacionamento bem-sucedido. É só entrar pra mentoria que vocês vão aprender muito É por isso lá. aí. Tem algum outro aí, Pedrão? Dá pra finalizar? O que faço para salvar meu casamento? Ela tá decidida a terminar. Então vamos lá. Decisão. Tomou uma decisão de separação. O que que você deve fazer é se posicionar. Porque Exato. quem se posiciona não é aquele que fica cobrando, criticando, murmurando, não. É quem se posiciona. Ele decidiu ir embora. Decida fazer ele ficar com as suas ações. Às vezes as suas palavras não vão ser ouvidas, mas as suas orações sim. Então, comece a orar. Primeiro passo, comece a orar por ele. Comece a declarar que seu casamento vai ser restaurado, vai ser reedificado. E isso vai começar a acontecer, independente da decisão dele ou não, porque os céus vão se mover ao seu favor. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. E semana que vem vamos ter um casal muito especial aqui com a gente, né, meu amor? Exatamente, um convidado também que vai colaborar com a gente, né, nessa questão de transformação de casamentos. Então, vamos juntos e até semana que vem. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.